Guilherme, diretamente de São Paulo. Presidente Lula, muito bom dia, obrigado por nos atender, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma. Eu estou falando aqui de São Bernardo do Campo, que fica exatamente a 23 quilômetros do centro de São Paulo. Quero dizer que é um prazer enorme estar conversando com vocês através do microfone da Rádio Super Notícias FM, no programa Super N Primeiras Notícias e nesse quadro extraordinário Café com Política. Aqui eu estou sem café, não sei se vocês têm café aí, mas eu estou à disposição, viu, Rodrigo, tanto sua quanto da Delma, para toda e qualquer pergunta, sem censura. É proibido proibir, vocês perguntam o que tiverem vontade de perguntar, aquilo que eu souber eu respondo, aquilo que eu não souber eu falo que não sei, não respondo. Mas vamos fazer um programa mais verdadeiro que o jornalismo pode fazer nesse país. Tá certo, em breve a gente vai mandar um cafezinho aqui de Minas Gerais para o senhor aí, viu, presidente? Para o senhor ficar bem servido do café mineiro, que é um dos melhores cafés do Brasil, né? Café nível de exportação, diga-se de passagem. Mas, presidente Lula, eu queria começar a entrevista com o senhor perguntando sobre essa caravana, né? O senhor em breve está desembarcando aqui em Minas Gerais, exemplo do que fez recentemente no Nordeste. O senhor perambulou por todos os estados do Nordeste há coisa de um mês e meio atrás, mais ou menos, e agora desembarca mais por fim do mês aqui de Belo Horizonte para essa caravana. Qual é o grande objetivo desse desembarque aqui em Minas, presidente? Olha, o objetivo, Rodrigo, é tentar ver o que aconteceu no Brasil durante esses últimos anos, porque eu tenho consciência dos avanços sociais acontecidos nas regiões mais pobres do Brasil, eu tenho consciência dos efeitos do que aconteceu no campo da educação, no campo de saúde, no campo do emprego, no campo da ajuda ao pequeno e médio produtor rural, à agricultura familiar. E eu quero ver o que está acontecendo com as pessoas. Eu fiz 9 estados do Nordeste, aí eu vi que a pobreza está voltando, eu vi que a fome está voltando, eu vi que o desemprego está voltando. E você sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo Vale do Mucuri, pelo Vale do Jequitinhonha, pelo Vale do Rio Doce, pelo Vale do Aço, ou seja, depois eu pretendo fazer a região de Juiz de Fora, depois eu pretendo fazer o sul de Minas Gerais, ou seja, eu quero, na verdade, depois eu vou fazer o sul do país e depois eu vou fazer o norte e o centro-oeste do país, para ter um contato com a realidade. Eu fiz as caravanas em 93, 92, 94, depois eu viajei muito como presidente da República. Parte das políticas que nós colocamos em funcionamento no Brasil foi resultado das viagens que eu fiz. E eu quero ver como é que está o povo brasileiro outra vez, porque me parece que nós estamos perdendo muito dos direitos que nós conquistamos nesses últimos 12 anos no Brasil. Essa é a intenção de fazer a viagem, de pegar na mão das pessoas, abraçar as pessoas, olhar no olho da pessoa. Eu não esqueço nunca, Rodrigo, que a ponte lá em Itinga, do Rio de Jequitinhonha, eu prometi em 93, porque toda vez que eu ia em Itinga eu tinha que atravessar na balsa. E o balseiro tinha um caroço embaixo do braço de colocar o bambu aqui, que ele esticava, a taquara que ele enfiava na lama para poder empurrar a balsa. E eu ficava pensando, se um dia eu for presidente, nós vamos fazer uma ponte nesse Rio de Jequitinhonha, lá em Itinga. E eis que eu ganhei as eleições, visitei Itinga e depois acertei com a Vale, acertei com a Uzi Minas e foi feita a primeira ponte lá em Itinga, que é motivo de orgulho para o povo de Itinga hoje. Então, é isso que eu quero ver. Eu quero aprender, quero ver, eu quero que as pessoas de fora vejam o potencial cultural do Vale do Jequitinhonha, a riqueza cultural daquela região, porque as pessoas só pensam em miséria, só pensam em pobreza, e as pessoas não sabem a riqueza cultural que tem naquela região, e eu quero que as pessoas vejam com seus próprios olhos para sentir que o Brasil pode muito mais do que qualquer ser humano imagina. Presidente Lula, bom dia. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado as andanças do senhor pelo Nordeste com a caravana, e em uma das cidades, o senhor chegou a admitir, a comentar sobre alguns erros cometidos pela sua sucessora, ex-presidente Dilma Rousseff, em relação à economia. Eu pergunto, o que o senhor faria de diferente caso o senhor consiga ser candidato, caso o senhor seja eleito? O que o senhor faria de diferente da ex-presidenta Dilma Rousseff? E se o senhor se sente
justamente nessa condição de ter que ficar explicando o que a ex-presidente não conseguiu acertar no governo dela. Bom dia, mais uma vez. Não, veja, Delma, na verdade a gente não tem que explicar, porque quando você está na política, você está no futebol, você está numa pista de dança, ou seja, você pode cometer erros, você pode cometer equívocos. E você não pode ficar lamentando o erro que você cometeu, mas tentar pensar o que você vai fazer diferente. Veja, eu acho que nós temos que analisar as circunstâncias que fez com que a Dilma tivesse mais dificuldade do que eu tive. A Dilma, quando ela tentou fazer alguma mudança na economia, ela tinha na Câmara dos Deputados um presidente da Câmara que não queria ajudar a Dilma e que dificultava qualquer medida que ela mandasse para o Congresso Nacional. Isso complicou. Mas eu penso que nós fizemos desonerações demais. Eu acho que nós desoneramos por volta de 428 bilhões de reais entre 2011 e 2014. É bem verdade que a presidenta Dilma manteve todas as políticas sociais. É bem verdade que o salário mínimo continuou aumentando todo ano. É bem verdade que nós tivemos o menor índice de desemprego da história do Brasil em 2014. Nós tivemos um padrão Suíça, padrão Finlândia, padrão Noruega, 4,3% de desemprego. Nunca tinha acontecido no Brasil. Ora, mas acontece que a desoneração fez com que faltasse dinheiro no caixa do governo e o governo foi obrigado a anunciar corte. E quando você anuncia corte, você vai começar a ver cair o PIB, o PIB aumenta a nossa dívida pública e aumenta o empobrecimento da sociedade, porque diminui a capacidade de investimento do Estado brasileiro. O que é que nós temos que fazer, Delma? O que nós temos que fazer é aquilo que eu digo o seguinte: governar é só fazer o óbvio. Para a dívida pública brasileira voltar a cair, é preciso o PIB voltar a crescer. Para o PIB voltar a crescer, é preciso que o Estado tenha capacidade de investimento e de indução do desenvolvimento. É preciso que a iniciativa privada acredite naquilo que o governo está falando e faça investimento. É preciso que você tenha atrativos, não vendendo empresa, mas de consumo e de demanda, para fazer com que dinheiro estrangeiro venha a ser investido no Brasil. E para que você tenha demanda, é preciso você estimular uma política de geração de empregos e uma política de crédito para que o povo mais pobre possa consumir. Se você fizer isso, você vai perceber, sabe, que o sucesso acontecerá logo, porque quando nós fizemos isso, a gente tinha uma microeconomia muito forte, com muitas políticas sociais, com muito crédito consignado, e o que aconteceu? Com o aumento do salário mínimo, com a geração de 22 milhões de empregos, o que aconteceu? As pessoas mais pobres começaram a consumir. Quando começa a consumir, a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a participar. É isso que eu acho que nós temos que fazer no Brasil para que a gente tire o Brasil desse marasmo, para que a palavra corte deixe de ser utilizada e comece a ser utilizada a palavra de desenvolvimento, investimento, financiamento, crédito, emprego e renda. Então essas palavras que têm que ser faladas todo santo dia para a gente poder resolver o problema do Brasil, Delma. Não é falando em corte, sabe, que vai resolver o problema do Brasil. É falando em investimento, desenvolvimento, emprego, renda. É assim que a gente vai resolver o problema do Brasil. Presidente Lula, em 2002 e 2006, capitais trabalhos se uniram na eleição do senhor. O senhor fez aquela chapa consagrada com o ex-presidente mineiro, diga-se de passagem, José Alencar. Seria novamente essa fórmula correta para o retorno do senhor? E nesse sentido, até faço uma outra pergunta. O vice do mercado seria interessante, assim como aconteceu naquela época do Lulinha Paz e Amor? Olha, vamos ver, Rodrigo. O Zé Alencar foi o melhor vice que um presidente já teve no planeta Terra. A minha relação com o Zé Alencar era uma relação muito verdadeira e muito companheira. Eu não via o Zé Alencar apenas como um empresário. Eu vi o Zé Alencar como um cidadão brasileiro comprometido até as suas últimas células, sabe, com o desenvolvimento do Brasil.
com o compromisso de acabar com a pobreza e com o desenvolvimento de fazer esse Brasil adquirir soberania. O Zé Alencar era, sobretudo, um nacionalista, era um homem comprometido com este país. Portanto, veja, não é uma aliança com o mercado, ou seja, fazer uma aliança com o empresário não é qualquer empresário, é aquele empresário que tenha compromisso de perceber, sabe, que o país só vai dar certo quando a gente tiver menos pobre, tiver mais emprego, tiver aumentada a renda per capita, que as pessoas tiverem podendo tomar café, almoçar e jantar, que as pessoas possam viajar, ter acesso à cultura, ter acesso à educação. O empresário que tiver essa mentalidade, ele pode contribuir para que a gente possa fazer um baita de um governo, né? E eu tenho orgulho de ter governado o Brasil num período em que a gente teve muita relação com todos os segmentos da sociedade, e eu fazia questão de dizer que eu governava para todos, mas eu tinha um olhar mais carinhoso para o povo mais pobre. Foi o período que menos houve invasão de terra no campo, foi o período que menos houve invasão de terra urbana, foi o período que houve menos greve nas indústrias e no setor público. Por quê? Porque havia muito diálogo, muito. Eu tinha uma mesa de negociação com mais de 10 ministros e eu tinha o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que tinha, sabe, empresário, padre, pastor, sindicalista, índio, sabe, tinha a sociedade inteira participando, dando sugestão para a elaboração de políticas públicas. E, além do mais, é importante lembrar, Rodrigo, eu fiz 74 conferências nacionais para decidir as políticas públicas que eu ia colocar em prática. No meu governo a gente não tinha segredo, não tinha conversa fiada, não tinha conversa sigilosa, não tinha surpresa, tinha credibilidade e visibilidade. Isso eu fazia questão de dizer sempre, porque o que faz um governo dar certo é ele ter credibilidade e ele ter previsibilidade, ou seja, ninguém pode ser pego de surpresa. Então eu penso que esse trabalho conjunto com o setor produtivo do país, do campo e da cidade, que estejam preocupados com o crescimento do Brasil, que estejam preocupados com o desenvolvimento de novas tecnologias, que estejam preocupados com o fortalecimento do microempreendedorismo, que estejam preocupados com o processo de inovação para tornar o Brasil cada vez mais competitivo, sempre será necessário e sempre será possível, e você sabe que eu dei demonstrações de que é possível fazer isso, sabe, sem nenhum problema. Ou seja, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é conversar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ouvir. E é a partir de conversar e de ouvir que eu aprendo as coisas que eu ainda não sabia para colocar em prática. Afinal de contas, o governo não é dono do país, o governo não tem que fazer as coisas da cabeça dele, o governo não é obrigado a saber tudo, o governo tem que aprender a ouvir e a colocar em prática aquilo que ele está ouvindo, porque a chance do sucesso é muito maior. Presidente Lula, a gente percebe que a eleição esse ano ela anda meio que num passo de stand-by, aguardando essas decisões em torno da Lava Jato relacionadas ao senhor. E, aliás, os históricos do PT, como o PTT e o PCdoB, já começam a avaliar nomes, já não acreditando tanto que as decisões relacionadas aos processos que o senhor responde, elas vão sair rapidamente, digamos assim. Como o senhor acompanha candidaturas como a do seu ex-ministro Ciro Gomes, o senhor considera que é natural diante do histórico dele? Ou se o senhor fica surpreso com isso e se vai ser difícil enfrentar o Ciro numa possível eleição? E como o senhor responde a comentários como que ele fez para a gente aqui no Super N Primeiras Notícias, de que espera e que acredita que o senhor vai ter bom senso e não vai se candidatar em 2018? Ô Delma, eu já disputei com o Ciro 2 vezes. Ele já foi candidato 2 vezes. Sim, mas nesse contexto, presidente, eu me refiro no contexto de hoje, deixa eu lhe falar, nesse contexto eu estou melhor ou igual eu sempre tive no Brasil. Tá? Eu não estou nem melhor nem pior. Veja, quem está pior do que eu é o pessoal da Lava Jato, que contaram mentira a meu respeito. A Polícia Federal da Lava Jato mentiu, o Ministério Público mentiu, e o juiz aceitou as mentiras e está me julgando. E está me condenando por coisa que ele próprio disse que eu não fiz.
Então são eles que estão com o problema de explicar para a opinião pública, sabe, que eu não cometi o crime que eles gostariam que eu tivesse cometido. Tá? Eu já provei a minha inocência. Agora cabe a eles terem coragem de pedir desculpas à sociedade brasileira pelo que eles estão fazendo com esse país. Porque eles não estão apenas apurando corrupção, eles estão destruindo a indústria nacional, a indústria de engenharia, a indústria naval, a indústria de óleo e gás, estão destruindo emprego e destruindo a credibilidade desse país. Eles invadiram a minha casa, invadiram a casa dos meus filhos, procurando o quê? Deviam estar procurando ouro, deviam estar procurando joia, deviam estar procurando dólares. Eles encontraram isso na casa do Serra, na casa do Aécio, na casa do Temer, na casa do Cunha, na casa do Cabral, na casa de não sei de quem, no Banco da Suíça, na casa do Nussmann. E não encontraram na minha casa. Eles poderiam ter ido para a televisão pedir desculpa para mim. Eles poderiam ter pedido desculpas ao povo brasileiro pela falta de compostura deles em duvidar da minha honestidade. Pois bem, eles não fizeram isso porque estão subordinados à imprensa. Tem um pacto maquiavélico entre a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a imprensa. É preciso tirar o Lula da disputa de 2018, então vamos tentar achincalhá-lo. E eu estou em inteira disposição. Eu estou nu diante deles para investigar. Eu só espero que depois de fazer todas as operações e a sujeira que eles estão fazendo, eles tenham coragem de pedir desculpas ao Lula. Não pedir desculpas ao Lula, pedir desculpas à sociedade brasileira pelo estrago. Portanto, é o seguinte, eu poderia estar tranquilo, eu poderia não ser mais candidato, eu já fui presidente, já fui bem sucedido, não tem na história do Brasil nenhum presidente que terminou 8 anos com a performance que eu terminei, com 87% de bom e ótimo, com o Brasil crescendo a 7,5%, com o varejo crescendo a cada 14%, ou seja, com 22 milhões de empregos, ou seja, eu não precisaria ser candidato. Mas só porque eles não querem, é que eu quero ser agora. E vou disputar dentro do PT para ser candidato, e eles que arquem com a responsabilidade de tomar a decisão me proibindo de ser candidato. Ou seja, se eles encontrarem alguma coisa errada que eu fiz, eles me punem porque eu não estou acima da lei. E nem quero estar. Até porque todas as leis que facilitam a apuração de corrupção, todos os investimentos que facilitaram a Polícia Federal investir em inteligência, todo investimento que permitiu que houvesse mais autonomia no Ministério Público, na Controladoria Geral da República, foi feita pelo PT. Portanto, se tem uma coisa que o PT não tem, é medo de investigação. Se alguém errou, vai pagar. Se eu errei, eu pago. Agora, se eu não errei, eles que peçam desculpas a mim. Eu quero ver um tio da Leiol, ou o juiz Moro, ou um delegado da Polícia Federal, ou o Willy Borne pedindo desculpas ao Lula. Não quero morrer sem ver isso, Delma. Por isso, eu estou muito tranquilo. Estou candidato na hora que tiver a convenção do PT. Estou candidato. E se estiver candidato, eu quero apenas dizer para o povo, eu não quero governar um país, eu quero cuidar do povo brasileiro, eu quero cuidar desse país, eu quero cuidar da autoestima do povo, da soberania desse país, eu quero cuidar da educação desse povo, eu quero cuidar da soberania do país. Esse país é muito grande, é muito poderoso, esse país não pode estar sendo vendido como está sendo vendido pelo governo Temer. Quem não sabe governar, não vende o patrimônio construído pelo povo brasileiro, pede as contas e vai embora. Deixa alguém que saiba governar. É por isso que nós precisamos ter eleição direta, para que o povo escolha alguém que saiba governar, que saiba cuidar do povo e que saiba dizer à sociedade. Quem vai resolver o problema desse país é a inclusão das pessoas mais pobres na economia. Quando os mais pobres voltarem a comer, voltarem a consumir, a gente recupera a economia brasileira. Presidente, o senhor está aí anunciando essa pré-candidatura, a possibilidade de disputar uma campanha presidencial
ela naturalmente é muito pesada. O senhor está caminhando aí para 73 anos de idade quando as eleições acontecerem. Como é que fisicamente está o Lula nesse momento? Eu sei que o senhor anda aí na academia, está se cuidando, parece que marca todos os dias. A assessoria do senhor até recentemente conversando com a gente, falou, olha, ele tem mais pique do que a gente que é mais novo. Como é que está o Lula para essa campanha? Olha, eu na verdade, quando eu tinha 30 anos de idade, ou 40, Rodrigo, eu achava que quem tinha 70 era velho. Hoje eu tenho 70, eu me sinto com 40. Quando eu falo que eu estou fisicamente mais preparado do que quando eu tinha 50, é porque eu estou. Hoje, só para você ter ideia, hoje eu já fiz 7.500 metros na esteira, já perdi quase 600 calorias, já fiz musculação, hoje eu fiz pernas, amanhã eu faço braço, ou seja, e assim eu vou levando a minha vida, ou seja, eu vou tentando me preservar, porque uma campanha é uma maratona e você precisa estar bem preparado, a cabeça boa, sabe, tranquilo, muita paz de espírito e muito compromisso com esse país. Eles não me deixarão nervoso, Rodrigo, você pode ter certeza. Não me deixarão nervoso. Eu sei o que eu fiz nesse país, eu sei o que eu não fiz nesse país, e eu sei a razão pelas quais eles estão tentando me tirar do jogo. Ora, seria muito mais honesto se eles quisessem me tirar do jogo, me derrotar numa eleição. Eu já perdi 89, eu já perdi 94, eu já perdi 98, e eu não vendi ódio como o Aécio vendeu quando perdeu da Dilma. Eu vendi paz e amor. Cada eleição que eu perdia, eu voltava, me preparava, crescia, até que um dia o povo, de forma generosa, confiou e me deu o voto. E eu pude governar esse país com a ajuda de Deus e com a ajuda do povo brasileiro. Então, o Aécio, ele plantou vento, está colhendo tempestade. Ninguém pode fazer campanha, sabe, plantando ódio, plantando raiva, plantando baba na boca quando falava. Não, você tem que fazer uma campanha, sabe, maneira, uma campanha tranquila, uma campanha com muita paz no coração, com muita harmonia, sabendo que você tem que cuidar de milhões e milhões e milhões de pessoas, você tem que cuidar de milhões e milhões de crianças que estão necessitadas, que você tem que cuidar da violência desse país, que você precisa cuidar da empresa nacional brasileira, que você precisa cuidar da geração de emprego. É assim que a gente tem que fazer as coisas acontecer nesse país. E eu estou preparado para isso, querido, estou preparado. Eu continuo sendo Lulinha Paz e Amor, sabe? Muita paz e muito amor, porque é assim que a gente vive. Eu aprendi ao longo do tempo, Rodrigo, que a gente não pode levantar com raiva e nem deitar com raiva. Se você vai deitar com raiva, você tem pesadelo. Se você acorda com raiva, você fica azedo o dia inteiro, ou seja, você fica mais feio, você fica mais carrancudo. É importante acordar sorrindo, acordar brincando com as pessoas. Quando você tiver bronca de alguém, conta até 10 antes de destilar a tua bronca em cima de alguém, porque não dá para você pensar em governar esse país com raiva. Tá? Esse país cheio de problemas, mas cheio de possibilidades de soluções. Você veja uma coisa, quando eu cheguei na presidência em 2003, todo mundo dizia que não ia dar certo, que o Brasil estava quebrado, que o Brasil devia o FMI, porque o Brasil, sabe, não tinha dinheiro sequer para pagar as suas importações. Olha o que aconteceu. Nós pegamos o Brasil com 30 bilhões de dívidas no FMI e deixamos o Brasil com 378 bilhões de dólares de reserva. Nós pegamos o país exportando menos de 100 bilhões de dólares e deixamos o país com uma exportação, entre importação e exportação, com 480 bilhões de dólares. Nós pegamos um país que vendia pouco mais de 1.600.000 carros, terminou vendendo quase 4 milhões de carros. Ou seja, tudo isso eles estão acabando. Nós pegamos um país com 12% de desemprego e esse país gerou 22 milhões de empregos de carteira assinada, enquanto a Europa desempregou 62 milhões e o mundo desempregou 100 milhões de pessoas. Nesse país nós geramos 22 milhões de empregos. Enquanto no mundo inteiro teve diminuição da renda dos pobres, aqui no Brasil, durante 12 anos, os trabalhadores tiveram aumento real de salário e o salário mínimo cresceu durante 12 anos seguidos. Então, ou seja, é por isso que eu digo, Rodrigo, que governar é você fazer o óbvio. Todo mundo sabe o que tem que fazer.
Acontece que tem gente muito esperta que acha que sabe mais do que o povo, que acha que o país tem que ser tratado como se fosse uma propriedade privada, é ele que sabe tudo, é ele que tem todas as respostas. Eu, na verdade, ando à procura das respostas. E quando eu tenho dúvida, eu converso com o povo brasileiro. E agora mesmo eu vou no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Rio Doce, no Vale do Aço, conversar com o querido povo mineiro para aprender o que fazer para ajudar Minas Gerais. Como o companheiro Pimentel. Eu lembro que quando o Pimentel ganhou, o Estado tinha um déficit de 10 bilhões. Porque o Aécio Anastasia passaram um tempão mentindo que estava fazendo o ajuste, que eram os gestores, e deixaram o Estado com 10 bilhões de déficit. O companheiro Pimentel já diminuiu para 4. Já colocou e mandou para o Congresso um programa de desenvolvimento para o Estado. É assim que a gente faz as coisas acontecer, o Rodrigo e Delma. E por isso, eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Esse país tem jeito, esse país pode ser consertado, esse país pode voltar a crescer, mas, sobretudo, esse país tem que se autorrespeitar. As pessoas precisam voltar a ter autoestima e a confiar nesse país. Se você não imagina, Delma e Rodrigo, a tristeza que eu fico quando eu saio de casa e encontro na rua criança pedindo esmola. Isso tinha acabado no Brasil. Você não via mais gente pedindo esmola no semáforo. Agora voltou. Aumentou o número de gente dormindo na sarjeta, dormindo nas calçadas. Ou seja, porque essa gente que está aí não entende de povo, não entende de pobre, não entende de Brasil e acha que vai governar vendendo o país. Ora, por que essa gente não vai ser dona do Carrefour, não vai ser dona da Casa Bahia? Por que não vai ser dona de um supermercado? Só sabe vender. Governar não é vender. Governar é fazer o país crescer. E o país, para crescer, cresce com investimento. Cresce com capacidade de indução que o Estado tenha, de apresentar propostas de política de crescimento. Então, eu estou muito tranquilo e estou muito esperançoso, de que eu possa ser candidato. Se for candidato, eu quero ganhar para poder consertar esse país. Eu vou estar com 73 anos na eleição do ano que vem, um menino. Eu brinco muito, mas é verdade, eu estou bem. E se eu não estiver bem, querido, eu obviamente que não serei candidato. Se eu tiver algum problema, eu comunicaria ao povo brasileiro como comuniquei que eu estava com câncer. Mas eu estou bem e eu penso que um cidadão que nasceu em Garanhuns, que não morreu de fome até completar 5 anos de idade, eu acho que vai viver até uns 100 anos aqui. Então eu estou muito otimista com relação a isso e eu espero que Deus me dê essa graça e me dê muita força, porque eu acho que se eu ganhar, eu quero retribuir ao povo brasileiro e ao Brasil o carinho e a generosidade que eles atribuíram a mim durante 8 anos que eu governei esse país. Disputar com o Bolsonaro facilita um pouco as coisas para o senhor, presidente Lula? Não entendi, Rodrigo. Desculpa. Essa pergunta, disputar com o Bolsonaro facilita um pouco as coisas para o senhor? Ora, você sabe o que acontece? A gente não escolhe adversário. Você veja uma coisa, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro quase que invicto no primeiro turno e depois ele perde por 2 últimos colocados, o Avaí por Vitória. Então eu acho que a gente não tem que ficar escolhendo adversário. Eu acho que seja candidato, qualquer brasileiro que tiver acima de 35 anos de idade, que tiver um partido político, pode ter 10 candidatos, 15 ou 20, vamos disputar e que vença o melhor. Que vença o melhor. E eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não quero saber quem são meus adversários, se é o Ciro, se é o Aécio, se é a Anastasia, se é o Fernando Henrique Cardoso, se é o Serra, se é o Alckmin, se é o Dória, quem quer que seja, não estou preocupado. Eu estou preocupado o seguinte, eu começo a minha caravana dia 23 lá em Ipatinga. De Ipatinga eu vou para o Vale do Rio Doce, Vou lá no Governador Valadares, visitar o Rio Doce, ver o estrago que a lama fez, conversar com pescadores, conversar com moradores e vou seguir minha trajetória. Quem quiser disputar comigo, que me acompanhe e que faça o mesmo.
Porque o povo não vai mais acreditar em mentiras e em promessas falsas. O povo, dessa vez, ele vai ter como candidato alguém que ele sabe que fez. Alguém que o povo já conheceu no governo. Sabe, ele vai ter que escolher entre o candidato que foi presidente, que mais fez universidade na história desse país, que mais criou campus nesse país, que mais fez escolas técnicas nesse país, que mais gerou emprego nesse país, que mais fez inclusão social nesse país, com os outros que fazem discurso. É isso que está em jogo, querido. Presidente Lula, o senhor pretende mudar o seu foco nas próximas eleições, a sua bandeira, digamos assim, porque os governos do PT são conhecidos por ações no campo social, mas o senhor tem falado muito sobre a questão da economia, sobre planos para a economia, levando em consideração a crise econômica que o país vive. Mas o senhor pretende, por exemplo, corrigir distorções nos programas de transferência de renda? Como é que o senhor vai agir em relação a isso? Olha, veja, Delma, você é natural de um estado que conheceu profundamente os efeitos das políticas sociais. Você falar para uma pessoa que mora, sabe, aí perto da Praça da Liberdade, sob uma cisterna, essa gente não vai sentir muita coisa, porque não tem nenhum sentido falar em cisterna. Mas você sabe que no interior do Rio Grande do Norte, falar em cisterna tem um peso extraordinário. Falar para uma pessoa que mora no centro de Belo Horizonte do programa Luz para Todos não quer dizer muita coisa, porque ele teve energia a vida inteira, mas falar para uma pessoa que vivia à base do candeeiro, antes da gente criar o Luz para Todos, tem uma diferença extraordinária. Falar do Bolsa Família para uma pessoa, sabe, que tem emprego garantido, que é concursado e que não tem nenhuma preocupação com o futuro, porque está com emprego garantido, sabe, não tem nenhuma importância. Mas falar do Bolsa Família para uma pessoa pobre, sabe, que utiliza aquele dinheiro para comprar o pão de cada dia com a sua família, tem um peso extraordinário. Então, o que nós vamos fazer? Nós achamos que a melhor coisa da política de inclusão social é gerar empregos. Para gerar emprego, você tem que incentivar o crescimento econômico, você precisa incentivar o microempreendedorismo, porque quando eu era presidente, a gente conseguiu legalizar 6 milhões de pequenos microempreendedores. E é isso que nós precisamos fazer, motivar a sociedade a acreditar no potencial dela, criar condições para que as pessoas que queiram ser microempreendedor, que sejam microempreendedor, colocar crédito mais disponível para os setores de pequena e média empresa brasileira, colocar crédito para o pequeno produtor. Você sabe que nós saímos de 2 bilhões em 2003 para 29 bilhões em 2014? E isso faz a diferença. Eles acabaram de anunciar o fim do programa PAA, que é o programa de aquisição de alimentos. A gente tinha quase 1 bilhão à disposição da compra de alimentos do pequeno. Eles acabaram. Nós vamos voltar com isso. Porque eu sei a revolução que significa você garantir ao pequeno produtor, sabe, a aquisição do material, do produto dele, quando ele não tem mercado. Então, é essa micropolítica econômica que vai fazer o sucesso da macropolítica econômica. Eu, quando estava viajando, Guido, Meirelles, Dilma, que eles falavam do sucesso da macroeconomia brasileira, eu dizia para eles: olha, vocês precisam sempre lembrar que a macroeconomia só está dando certo porque tem uma microeconomia nesse país. Tem gente que fala, mas o Brasil precisa fazer uma troca, o Brasil pode exportar muito não depende de nós, depende do comprador. O que nós temos garantido é o nosso mercado interno, esse é garantido, esse o povo está aqui, esse o povo trabalha aqui, esse o povo compra aqui. É esse mercado interno que nós temos que fortalecer, e a partir desse mercado interno crescendo, a gente concomitantemente, a gente começar a trabalhar uma política de exportação. Nós precisamos melhorar a nossa produtividade, a nossa competitividade, escolher qual é a região que a gente quer exportar. Você sabe que eu dizia em 2002, eu quero um ministro da indústria e do comércio que seja um camelô, que seja um vendedor, sabe, daqueles que botam um monte de sacola embaixo do braço e sai pela rua vendendo. Eu quero que a gente viaje o mundo vendendo os produtos brasileiros. E isso deu certo. Pela primeira vez a gente cresceu o mercado interno e cresceu o mercado externo.
Porque antes diziam que você tinha que optar. Ou você crescia o mercado externo e diminuía o mercado interno, ou você crescia o mercado interno e diminuía o mercado externo. Nós fizemos os dois acontecer. Então, essas coisas todas, Delma, eu tenho em mente de que uma política de inclusão social tem que ter como carro-chefe o crescimento econômico, a geração de emprego, a distribuição de renda e, para as pessoas mais humildes, política de inclusão social, que é o que deu certo nesse país. Afinal de contas, só para você ter ideia, em Minas Gerais tinha mais de 1.200.000 famílias atendidas pelo Bolsa Família. São quase 5 milhões de pessoas atendidas. Isso é uma coisa, só em Minas Gerais, quase que 1,5 milhão de pessoas saíram da extrema pobreza. Você transformou um miserável num cidadão, uma miserável numa cidadã. Sabe o que é isso? Isso não tem valor em dinheiro, isso não é possível mensurar em dinheiro, porque a dignidade do ser humano, ela não é medida em valores. Sabe? Então, eu acho que isso nós fizemos como jamais foi feito na história do país, e eu quero voltar a fazer esse povo andar de cabeça erguida, a esse povo acreditar que pode comprar um brinquedo para o seu filho no Natal, que pode comer uma carne melhor no final de semana, que pode viajar para a casa de um parente de avião, sabe? Essas coisas que valem a pena para o povo, o resto é conversa fiada. Presidente Lula, vamos fazer a última pergunta para o senhor. O senhor gosta muito de fazer metáforas com o futebol, de fazer comparações da vida cotidiana da gente com o futebol. E a gente está vendo aí que a Alckmin e Dória estão vivendo recentemente um clássico, um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, ou puxando para a nossa realidade mineira aqui, um Cruzeiro e Atlético. Quem seria o candidato ideal para disputar com o senhor nesse cenário, em meio a esse grande clássico que eles estão vivendo aí, nessa disputa para ver quem é que vai disputar pelo PSDB? Olha, eu não sei, sinceramente, Rodrigo, eu não sei, eu não quero escolher porque você veja que durante esses últimos 7 anos, ou melhor, desde 2005, que há um setor da classe política e um setor da imprensa que tenta destruir o PT. Tenta destruir o PT e faz 3 anos que tentam destruir o Lula. Eu não sei se você já percebeu, eu tenho mais de 60 capas de revistas contra mim. Eu tenho mais de 25 horas de Jornal Nacional contra mim. Sabe? Eu estou dizendo Jornal Nacional porque é o maior, mas eu poderia falar de todos. E quando eles fazem pesquisa, quem é que está na frente? É o Lula. Tanto na espontânea quanto na estimulada. O que é mais importante é que tem uma pergunta que eles fazem, que é 80% dos brasileiros não gostam de política, não fazem política, não estão preocupados com política. Mas dos 20% dos brasileiros que estão preocupados com política, 20% tem uma preferência pelo PT. O segundo partido é o PSDB e o PMDB com 1%. Eu acho que isso é que deixa os meus adversários com mais raiva. Então eles agora estão nessa disputa para ver quem é que vai disputar comigo, para ver quem é que vai entrar em campo. Eu não estou, sinceramente, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo porque o PSDB realmente está muito fragilizado. Eu acho que Você veja um negócio, eles me dão um tiro de canhão todo dia e eu estou vivo. Deram um tiro de garrucha no AS, ele caiu. Sabe, com um tiro só caiu um bando de tucano que eu não sei se eles conseguirão levantar. Entretanto, eu sou daqueles que não acredito que tenha que política acaba. Ou seja, eu acho que política ela cresce e cai de acordo com a situação momentânea. É como o futebol. O Mano Menezes teve um tempo que estava aí em Minas Gerais e foi mandado embora porque estava acabado, não valia mais. Ele volta para o Cruzeiro e o Cruzeiro está vivendo um momento excepcional. Hoje é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa Brasil quando ninguém acreditava que pudesse ganhar, e agora o Mano está sendo, disputado por outros times, ou seja, uma demonstração de que nem na política nem no futebol ninguém acaba nunca, ou seja, depende muito do momento. E eu fico torcendo que qualquer pessoa que vier disputar as eleições com o PT
disputa as eleições num nível mais elevado, discutindo o programa de governo, discutindo o Brasil, e não baixando o nível como o Aécio baixou na campanha contra Dilma. Ok, presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, líder do PT aqui no país, muito obrigada por você ter e falar aqui aos ouvintes do Super N Primeiras Notícias. A gente espera voltar a falar mais uma vez com o senhor em outra ocasião, seja de eleições ou outros assuntos. Delma, eu quero agradecer a você e ao Rodrigo e queria dizer que eu espero encontrar com um de vocês em alguma cidade. Ou a gente possa se encontrar lá em Araçuaí, né, que a gente possa se encontrar lá no Vale do Mucuri, que a gente possa se encontrar lá em Governador Valadares, sabe, que a gente possa se encontrar em alguma cidade. Ou seja, eu espero poder conhecer vocês dois pessoalmente e dar um abraço e dizer que eu estou sempre à inteira disposição. Muito obrigado de coração a todos os ouvintes da Rádio Super Notícia FM e, sobretudo, muito obrigado a você, Delma, e ao companheiro Rodrigo pela capacidade de elaborar pergunta e pela gentileza que vocês tiveram comigo. Um grande abraço de coração. Nós é que agradecemos, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversando